Pai e filho presos pela polícia. O pai estava aqui no norte do estado, embarcou no carro de um advogado e foi para São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. O que o advogado não sabia é que ele estava sendo seguido pela polícia. O filho estava em Santa Catarina, subindo para encontrar o pai na região metropolitana. Só que o que o filho não sabia é que ele também estava sendo seguido pela polícia. Quando pai e filho deram entrada em um hotel, os dois tiveram mandado de prisão cumprido. Mas por quê? Acusados de matar um vereador eleito para que o pai ficasse com a vaga, já que ele é suplente. Detalhe, atualmente o homem acusado de mandar matar o vereador eleito também é vereador na cidade. Perdeu por 33 votos. Thaís Travensoari. Odair José Carvalho da Silva, conhecido como Nenê da Ambulância, e o filho dele, Douglas, foram presos em um hotel em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Segundo a polícia, a morte foi encomendada por Odair, que era primeiro suplente da vítima. Com a morte, ele tomaria posse no lugar de João Garré, que venceu as eleições, mas foi morto, assassinado. Baseado em depoimentos testemunhais, inclusive da própria família, baseado em outras diligências, baseado em sistema de monitoração, tanto de Curitiba, foi chegado aí nesse mandante. E foi observado também que o suplente estava juntamente com o filho, porque o filho mora em Curitiba e esse filho dele estaria ali fazendo tratativas, fazendo negociações com os executores. João Garré foi eleito vereador em Salto do Itararé com 133 votos. Ele assumiria o cargo em janeiro de 2025. Já Odair, Nenê da Ambulância, chegou a 129. Ou seja, apenas 4 votos a menos. João Garré foi morto na madrugada do dia 9, em Santana do Itararé, no norte pioneiro do estado, cidade vizinha de Salto do Itararé, onde foi eleito. O vereador estava na casa dos pais. Garré costumava dormir na casa dos pais porque são idosos. Não houve falta de nenhum patrimônio, não caracterizava um latrocínio. Então, nós partimos ali para a linha de execução. Ele foi pego em casa dormindo. Ele foi alvejado por diversos disparos de arma de fogo, no mínimo 6 disparos ali. Os familiares, eles já nos informaram que logo após as eleições, o primeiro suplente, ele estava procurando saber da vida dele, onde que ele morava, por onde ele andava e tudo mais. E aí nós já colocamos ele como suspeito a ser investigado. E, inclusive, esse filho, ele mora no mesmo bairro de um dos executores. Depois da morte, a polícia conseguiu identificar o carro usado pelos criminosos. Eles fugiram e foram mortos em confronto com a polícia militar aqui em Curitiba, a mais de 300 quilômetros do local do crime. Essas são imagens do suposto confronto entre os criminosos e a polícia militar no bairro Uberaba. Os 2 homens teriam feito disparos contra os policiais e acabaram mortos. Já pai e filho, presos nesta segunda-feira, foram trazidos para a Delegacia de Homicídios da capital e devem ser transferidos para o interior do estado. Além de ser um homicídio qualificado, nós tivemos aqui um atentado à democracia, porque não foi respeitada a escolha popular, não foi respeitada a legitimidade do pleito eleitoral. Os presos, eles ainda não foram ouvidos, porque eles serão ouvidos aí mais para o fim das investigações, está tudo bem na linha para, de fato, aí, na conclusão do inquérito, eles serem indiciados não só pelo homicídio aí, com as qualificadoras, mas também pelo crime de organização criminosa. Foi um crime premeditado, foi um crime em que eles se organizaram, um crime em que foi planejado uma vinda, foi planejado uma fuga, um retorno, e eles não contavam aí com a diligência da equipe de investigação. Eu converso agora e já está comigo aqui no telão do Cidade Alerta o advogado Dr. José Valdeci de Paula, que representa pai e filho desse processo e que resultou da prisão dos 2. Doutor, antes de mais nada, obrigado por atender a equipe do Cidade Alerta. O senhor pôde acompanhar aí as palavras do delegado em relação às acusações. O atual vereador, junto ao filho,
eles teriam realmente participado dessa execução para que o pai continuasse sendo vereador no município? Boa noite ao senhor. Boa tarde, Nader. Boa a todos, a população aí de Maringá e região. Obrigado pela oportunidade, Nader. Esse caso aí, ele é polêmico, até porque não se viu na história um vereador que hoje, o senhor Odair é vereador, ele não foi eleito por 4 votos. Um vereador que manda matar o outro numa cidade pequena, isso é uma falácia. É claro que eu tenho que respeitar o inquérito policial, tenho que respeitar o que está sendo feito, mas apontar o senhor Odair como mandante desse crime aí é um pouco demais e nós vamos demonstrar no processo. O senhor dizendo em relação à não possibilidade de ser o mandante do crime e do filho também, qual a ligação seria dos dois com os dois que acabaram sendo mortos no confronto com a polícia? Segundo o que eu pude apurar, o filho do vereador, que seria o mandante do crime, era amigo dos 2 criminosos que nessa imagem aí mostram trocando tiros com policiais e sendo mortos em Curitiba. Exatamente isso. Um dos autores do fato aí, o Tiago, é parente do Douglas. Douglas é o filho do vereador. Então houve esse elo, essa ligação aí, que ainda está em inquérito. Para você ter uma ideia, Nádia, eu me habilitei hoje nesse inquérito policial que está em segredo de justiça. Até agora, próximas 19 horas, o juiz ainda não me liberou o acesso aos autos. Eu sei das informações porque eu conversei com o senhor Odair e com o Douglas. Então, tudo que eu sei foi que me passaram e por também acompanhar aí o noticiário. Mas muitas informações ventiladas não são verdades. O delegado chega a apontar uma possível organização criminosa. Olha só. Tá certo. Eu quero agradecer a participação do senhor. Como o senhor disse que não teve acesso aos autos, não dá nem para me perguntar muita coisa. É até estranho por que esse processo estaria em segredo de justiça. Mas aí a gente vai ter outras oportunidades. Nada. Estranho é o pedido ser feito na quinta-feira pelo delegado e no domingo à noite o juiz conceder a prisão preventiva num caso que cabe aí para responder em liberdade. Então, isso é estranho, mas nós vamos mergulhar nesse caso e vamos trazer informações concretas e objetivas e assim que eu tiver, certamente eu vou tomar as medidas cabíveis. Doutor Valdecir José de Paula, doutor José Valdecir de Paula participando conosco. Muito obrigado, doutor, pela participação do senhor aqui no Sinal de Alerta.